Fala, meus queridos, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo certo. Olha só, hoje eu trago um super resumão, tá? Ou seja, uma super revisão sobre os crimes de trânsito e acredito que vai vir duas questões na tua prova sobre este tema, tá bem? É o Código de Trânsito, Lei 9.503 de 97, pessoal. Olha só, já te digo, se tu quer seguir assistindo revisões para a Polícia Militar do Estado de Goiás, te inscreve neste canal, tá? Aqui toda semana a gente vai trazer conteúdos de revisão sobre legislação que estão no edital da Polícia Militar de Goiás. Sem mais delongas, sem mais enrolação, deixa teu like, comenta aí e vamos lá, pessoal. Olha só, vamos dar início à revisão. Aqui, pessoal, a gente começa com as posições gerais, tá, do CTB quanto aos crimes de trânsito. Como é que vai ser esse processo aos crimes de trânsito? Pessoal, olha o que diz o artigo 291 do CTB. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal. Então, em regra, pessoal, aos crimes do Código de Trânsito se aplicam, em geral, tá, as normas do Código Penal e do Código de Processo Penal, tá bem? Olha só, bem como, pessoal, a Lei 9099, que é a lei do GCRIM, pessoal, tá bem? É a lei dos crimes de menor potencial ofensivo. Mas essa lei ela será aplicada subsidiariamente no que couber, tá bem? O que significa essa lei? Significa que ela será aplicada aos crimes de infração criminal que não tenham penas, pessoal, superiores a 2 anos. Então, o limite aqui é pena de até 2 anos. Neste caso, pode ser aplicado a lei do GCRIM, tá bem? A lei 9.099 de 95, tá bem, pessoal? Vamos lá. O parágrafo 1º, pessoal, o que diz? Olha só, aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, tá? O disposto no artigo 74, 76 e 88 do GCRIM, tá? Se aplicam, pessoal. Não será aplicado o GCRIM, tá? É isso que quer dizer esse artigo. O GCRIM não será aplicado quando, pessoal? Quando o motorista, tá? Quando a pessoa estiver sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência. Pessoal, aqui o carinha tá maconhadinho dirigindo o carro, pessoal, tá? Neste caso, quando ele estiver sob a influência de álcool ou sob qualquer outra substância psicoativa, não será aplicado o GCRIM, tá bem? Será crime de ação penal pública incondicionado, pessoal, tá bem? Incondicionado à representação. Bem como, pessoal, ele estiver participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, pessoal, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizado pela autoridade competente, pessoal, tá bem? Aqui o moço tá dando cavalinho de pau, tá disputando um racha. Neste caso, não depende de representação para este crime ser apurado, pessoal, tá bem? É de ação penal pública incondicionada à representação e não se aplica a Lei 9.099, tá bem, pessoal? Olha só, outra hipótese que não se aplica também à Lei 9.099, a Lei do GCRIM. Olha só, transitando em veículo superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Pessoal, presta atenção. É praticado um crime de lesão corporal culposa e o veículo está transitando a mais de 50 km por hora, tá, da velocidade regulamentada da via. Não é mais de 50%, é mais de 50 km, pessoal. Ou seja, a velocidade permitida para tal via é de 50 km, tá bem? É de 50 km. O moço ali passou a 100 km por hora, pessoal. O moço passou ali a 100 km por hora e acabou lesionando um indivíduo que estava transitando pela rua, tá bem, pessoal? Neste caso, a lesão corporal praticada no indivíduo não se aplicará à lei do GCRIM, pessoal. No caso de lesão corporal culposa, tá bem? Será um crime de ação penal pública incondicionada. Não depende da vontade da vítima de querer representar contra o moço ou não querer, pessoal. Por quê? Porque ele estava transitando a mais de 50 km por hora da velocidade da via. Gurizada, vamos para cima da tua banca. Olha só, vamos seguir. As hipóteses, pessoal, previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado o inquérito policial para investigação da infração penal. Tá bem, pessoal? É nessas hipóteses aqui, da influência de álcool, corrida ou a mais de 50 km por hora da velocidade da via. Por que será instaurado o inquérito policial, Yuri? Porque, pessoal, quando não se aplica a lei do GCRIM,
se aplica o inquérito policial. Por quê, pessoal? Porque a lei do GECRIM, a lei do GEC, ela se aplica aos crimes de até 2 anos, até 2 anos de pena. E neste caso, será elaborado o TC, o termo circunstanciado de ocorrência. Mas nesses casos que não se aplica o GECRIM, tá? Será aplicado o rito do inquérito policial, pessoal. Por quê? Porque aqui são crimes, tá? São penas que com certeza excederão mais de 2 anos, pessoal, tá bem? Espero que fique entendido, tá? E que tu compreenda isso, porque tem uma grande questão de frente à prova. Olha só, aqui, pessoal, fala da suspensão ou da proibição de se obter a permissão, tá bem? Olha só, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades, tá bem? Então, pessoal, a suspensão ou a proibição de se obter a CNH, ela pode ser imposta com uma pena de multa, ou também com uma pena privativa de liberdade, ou também com uma pena restritiva de direito. Não será somente a suspensão, tá bem? Ela poderá ser a suspensão mais outras penalidades, tá bem? Fixa bem isso daí na tua prova, que a tua prova pode dizer que a suspensão ela será sempre unicamente esta pena imposta a algum delito. Não, ela pode ser imposta junto com a pena de detenção, também junto com a pena de multa e também junto com a pena de suspensão, pessoal, tá bem? Vamos seguir, olha só, gurizada. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos, pessoal, tá bem? Então, essa suspensão ou essa proibição será suspensa ou será proibida de se retirar por um prazo de 2 meses. 2 meses a 5 anos. Parágrafo muito importante, pessoal. Isso aqui pode ir na tua prova sim. Olha só. Transitado em julgado a sentença condenatória, olha só, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, pessoal, ao juiz, em 48 horas, pessoal. Isso aqui eles trocam muito em prova. Olha só. A permissão para dirigir ou carteira nacional. Pessoal, transitou em julgado aquela sentença, tá? Que te condenou a ficar com a tua carteira suspensa ou tu proibida de dirigir, tu tem 48 horas para levar para o juiz a tua CNH. Olha só, isso aqui também é muito importante e pode ir na tua prova. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá, pessoal, olha só, poderá é faculdade do juiz, tá? Com medida cautelar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, que é o delegado, decretar em decisão motivada a suspensão ou a permissão da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Pessoal, em qualquer fase do inquérito ou da ação penal, o juiz, pessoal, ele pode decretar de ofício ou mediante representação do Ministério Público ou representação da autoridade policial que seja decretado em decisão motivada, pessoal, decretando que aquele indivíduo ele não possa retirar a carteira de habilitação ou que ele fique suspenso desde já com sua carteira de investigação, porque depois de ele ter cometido um homicídio culposo na direção do veículo automotor, pode ser que se constate que aquela pessoa ali não tem mais capacidade para dirigir veículo automotor por um tempo e deva passar por um processo de reciclagem posteriormente, pessoal, tá bem? Olha só, se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste código, ou seja, pessoal, reincidente em qualquer crime, praticou crime A, praticou crime B, ele já é reincidente. O juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais penas cabíveis. O que quer dizer esse artigo 296? Que se o fulano tiver cometido um crime A na direção de veículo automotor e praticou um crime B, o juiz, pessoal, ele deve aplicar a pena de suspensão ou a permissão para dirigir veículo automotor. Só que o que acontece? Tem alguns casos, em alguns crimes específicos, que tu não precisa ser reincidente para ter essa carteira suspensa, tá bem? E nós vamos ver logo mais pra frente. Mas a regra é que se tu for reincidente em crime de trânsito, tu terá tua carteira suspensa, pessoal, tá bem? Vamos seguir. Olha só. Isso aqui é muito cobrado em prova, tá? Eu queria fazer um slide menor, mas fica chato ficar botando o resto no outro slide. Olha só, são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito, pessoal. Quais são essas circunstâncias? Olha só, tu ter cometido a infração com dano potencial para 2 ou mais pessoas,
ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiro, pessoal. Olha só, tu praticou um crime, tá? Ou uma infração de trânsito com dano potencial para 2 ou mais pessoas. Tinha um bolinho de pessoa ali naquela faixa de pedestre. Tu passou a 1000 naquela faixa de pedestre. Tu praticou aquele crime, além de estar na faixa de pedestre, com risco para 2 ou mais pessoas, pessoal, tá bem? Isso é uma circunstância que agrava as penalidades dos crimes de trânsito. Olha só, utilizando veículos sem placas ou com placas falsas ou adulteradas, também sempre agravará a penalidade do crime de trânsito, pessoal. Praticar um crime de trânsito sem ter carteira nacional de habilitação, pessoal, também agrava as penalidades de trânsito. Tu praticar também uma infração, tá? Com a permissão para dirigir ou a carteira com categoria diversa, pessoal. Tu tem a carteira B, tá? Aí tu tá dirigindo um carro, só que tem a carteira para moto, tem só a carteira A. Neste caso, tu tá dirigindo um carro sem ter a carteira B e tu comete um crime, também vai ser agravada a pena daquele crime, pessoal. Olha só. Também será agravada a pena do crime quando a profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Pessoal, tu cometeu um homicídio, tá? Por culpa tua ali, foi provado que a culpa foi tua. Tu tava dirigindo um transporte de passageiros ou um transporte de carga, e neste caso, tu tem que ter obrigatoriamente um cuidado dobrado, pessoal. Um cuidado dobrado, porque é muito fácil de tu te acidentar na estrada por ter um veículo longo. Neste caso, pessoal, a pena também será agravada, pessoal, tá bem? Mais uma hipótese de pena agravada aqui é, olha só, utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidades prescritos nas especificações do fabricante. Pessoal, um exemplo aqui pode ser o carro rebaixado também. O carro foi rebaixado sem autorização do teu órgão, do Detran. Neste caso, ele teve o equipamento sim adulterado, pessoal, tá bem? E afetou a segurança do carro, porque aquele carro estava rebaixado ali, mas não tinha autorização para estar rebaixado. Então, não passou por vistoria, falando que aquele carro ali era apto para estar andando rebaixadamente. Não, pessoal. Neste caso, a pena também será agravada nos delitos de trânsito. E a última agravante tu praticou um crime sobre a faixa de pedestre, pessoal. Sobre a faixa de pedestre, temporária ou permanente, tanto faz, gurizada. Este artigo aqui, tá? Este artigo aqui é uma aposta para tua prova. Olha só, ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito, olha só, ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito, de que resulte vítima, olha só, não se imporá prisão em flagrante. Olha só, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto a entregar o socorro àquela pessoa, pessoal, tá bem? Olha só, pessoal, olha só, isso aqui é muito importante. Tu praticou um crime ali de lesão corporal, tá? Mas se tu chamou a SAMU, tu fez de tudo para tentar prestar socorro àquela vítima, a ti não será imposta uma prisão em flagrante, pessoal, tá bem? Não será imposta uma prisão em flagrante, tu responderá o processo em liberdade. Mas no caso de tu atropelar alguém e fugir do local, olha só, tu será preso em flagrante, pessoal, e poderá sim ser exigida a fiança para te responder o processo em liberdade. Viu como é complicado tu fugir do local no caso de acidente de trânsito? O bom é sempre tu tentar prestar o imediato e integral socorro àquela pessoa, pessoal, tá bem? Vamos seguir, olha só. Aqui a gente entra nos crimes de trânsito e em espécie. Eu trouxe 3 para vocês, tá bem? Olha só. São os mais importantes, pessoal. São os mais importantes, com certeza. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Presta atenção. Para o CTB, será sempre culposo, pessoal, tá bem? Por quê, pessoal? Porque os crimes dolosos são regulados pelo Código Penal, pessoal. Tá? Aqui é uma lei específica, é crime culposo na direção de veículo automotor. Se for comprovado que ele teve o dolo de matar alguém dirigindo um veículo, tá? Ele vai lá pro Código Penal. Aqui é homicídio culposo, pessoal. Olha só, eu falei para vocês que no caso da suspensão seria em caso de reincidências, no caso de crime do CTB, mas tem crimes específicos que trazem, juntamente com o tipo penal de detenção, de 2 a 4 anos, traz também a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tá bem? Tu praticou ali um homicídio culposo,
tu vai ter tua CNH suspensa, tá? Tu vai ter uma pena de detenção de 2 até 4 anos. E também, pessoal, se tu já não tiver CNH, tu vai ser proibido de tirar aquela CNH por um determinado período, pessoal, tá bem? Aqui, pessoal, a gente tem uma causa de aumento de pena, tá? Aumento de pena no caso de homicídio culposo. Não confundam com as agravantes genéricas, tá bem? Do artigo anterior. Aqui é a causa específica de aumento de pena nos casos de crime de homicídio culposo. A pena aqui, pessoal, será aumentada de 1/3 até a metade, pessoal. Olha só, é um aumento bem expressivo aqui. Quando, pessoal? Quando o agente ele não possuir carteira de habilitação. Não possuir carteira de habilitação. Também será aumentada de 1/3 até a metade se for praticado o homicídio na faixa de pedestre, pessoal, tá? Foi praticado o homicídio em cima da faixa de pedestre ou na calçada, pessoal, será aumentada a pena de 1/3 à metade, tá bem? Também será aumentada a pena de 1/3 à metade se, pessoal, se o agente ele deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente, pessoal, tá bem? Olha só, tu tem que prestar socorro a quem é a vítima do acidente, sem teu risco pessoal, pessoal, tá bem? Neste caso, se tu prestar o socorro ali, ou tentar comprovar que tu chamou a SAMU e não fugir do lugar, tu não terá a pena aumentada. Mas no caso de tu não tentar prestar socorro àquela vítima, tu terá a tua pena aumentada de 1/3 até a metade, pessoal, tá bem? E também mais uma hipótese de aumento de pena de 1/3 à metade, no caso de exercício, olha só, tu cometeu um crime no exercício de sua profissão ou atividade de estar conduzindo veículo de transporte de passageiros, tá bem? Presta bem atenção e aqui é o bizu. Nos casos de aumento de pena no crime de homicídio culposo, tu terá a pena aumentada de 1/3 à metade se tu praticar o crime conduzindo veículo de transporte de passageiros. Não confundem com as agravantes. Lá nas agravantes pode ser tanto transporte de passageiros quanto veículos destinados à carga. Não, pessoal. Aqui é somente transporte de passageiros. No caso de homicídio, lá são as genéricas. Lá tanto faz se é carga ou se é transporte de passageiros. No caso de homicídio, se perguntar especificamente, é uma causa de aumento de pena no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, somente veículo de transporte de passageiros, gurizada. Olha só, isso aqui também é muito importante. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa determina dependência, reclusão de 5 a 8 anos e, olha só, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Aqui, pessoal, o indivíduo ele praticou uma lesão corporal culposa, tá? Mas ele estava sob influência de álcool ou sob influência de alguma droga. Neste caso, a pena vai ser de reclusão de 5 a 8 anos. Veja que a lesão corporal culposa simples, ela tem pena de detenção de 2 a 4 anos, pessoal. Aqui a gente vai ter a pena de 5 a 8 anos, pessoal, tá bem? Uma pena bem mais grave. Mais um crime, tá? Lesão corporal culposa, tá bem? Olha só, detenção de 6 meses a 2 anos, tá bem? 6 meses a 2 anos. E, pessoal, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir o veículo automotor. Aqui, pessoal, olha só, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Vai se aumentar aqui a pena de 1/3 até metade nos mesmos casos do crime de homicídio culposo na direção do veículo automotor, que são aqueles que a gente viu agora, pouco no parágrafo anterior, tá bem, pessoal? Olha só, a pena privativa de liberdade é de reclusão, pessoal. Aqui, pessoal, a gente tem a PPL, tá bem? De 2 a 5 anos, sem prejuízos de outras penas previstas. Esse artigo. Se o agente ele conduz o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, olha só, ou de outra substância psicoativa que determine dependência, tá? E se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, pessoal. Aqui, se resulta, tá? Se o crime de lesão corporal é de natureza grave ou gravíssima e o indivíduo praticou o crime sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, é reclusão de 2 a 5 anos, pessoal, tá bem? Lá na forma simples é detenção, pessoal. Aqui é reclusão de 2 a 5 anos se ele está sob influência de álcool e pratica o crime de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. É muito importante isso, pessoal. Olha só, pessoal, esse artigo aqui é muito importante, é o 304, tá bem? Do CTB. Deixar o condutor do veículo, olha só, o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar o auxílio da autoridade pública. Neste caso, pessoal, o condutor do veículo, ele deve tentar prestar socorro àquela pessoa. Se ele não tiver condições de prestar socorro àquela pessoa,
ele tem que chamar a SAMU, tá bem, pessoal? A SAMU, ou solicitar auxílio da autoridade pública para tentar ajudar aquela pessoa ali que está lesionada, que está machucada dentro de um veículo, pessoal, tá bem? Se ele não fizer isso, pessoal, é detenção de 6 meses a 1 ano, pessoal, tá? Ou multa. Olha só, pessoal, isso aqui é muito importante também, esse parágrafo único. Ele diz que incide nas penas de omissão aqui previstas no artigo 304, tá? O condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima de morte instantânea, ou com sofrimentos leves. Pessoal, ainda que a pessoa não tenha, pessoal, que a pessoa tenha se omitido, mas terceiros tenham ajudado, ou ela tenha falecido na hora, pessoal. Ainda que ela tenha falecido na hora, a vítima deve procurar prestar socorro, pessoal, tá bem? Ela não pode alegar que achou que a vítima tinha morrido na hora, tá? Ou ela não pode alegar que outras pessoas ajudaram no local, tá bem? Ou ela não pode alegar que só houve ferimentos leves e por isso ela não prestou socorro. Não, pessoal, ela deve prestar socorro, mesmo que tenha ferimentos leves, mesmo que ocorra a morte instantânea e mesmo que a omissão seja suprida por terceiros, pessoal, tá bem? Vamos seguir. Olha só, mais um crime aqui bem importante, pessoal. Olha só, aqui, pessoal, é da embriaguez ao volante. Olha só, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Detenção de 6 meses a 3 anos. Isso aqui, pessoal, é uma pena que é cobrada em prova, porque, pessoal, a embriaguez ao volante, tá? É muito comum de acontecer e cai em prova. 6 meses a 3 anos, pessoal. Esta é a pena da embriaguez ao volante, tá bem? Multa também será aplicado, mas, tá? E suspensão ou proibição de se obter a CNH, pessoal, tá bem? Olha só, como é que vai ser constatada a embriaguez ao volante, pessoal? Diz o nosso parágrafo 1º que serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, tá bem? Olha só, aqui é igual ou superior a 6 decigramas na extração de sangue ou no bafômetro, pessoal, se der 0,3 miligramas de álcool por litro de sangue de ar alveolar, tá bem? Ou pessoal, sinais que indiquem na forma do CONTRAN a alteração da capacidade psicomotora, tá bem? Viu que aquela pessoa tá com um bafo muito forte, viu que tá com o olho meio vermelho, viu que a pessoa tá tonta, que tá caminhando tropicando, são os sinais que indicam que a pessoa está embriagada, pessoal. Tá? Para fechar aqui os nossos crimes, a gente vai tratar aqui do racha, pessoal. Olha só a pena do racha, pessoal. Detenção de 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão ou proibição de se obter a CNH, pessoal, tá bem? Essa é a pena do racha, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão, a pena de reclusão de 3 anos, de 3 anos a 6 meses, a pena é de reclusão de 3 anos a 6 anos, tá? Se ocorrer lesão de natureza grave a alguma pessoa, pessoal. Ocorreu lesão de natureza grave a alguma pessoa na prática de racha, a pena será de 3 anos a 6 meses. E se ocorrer morte, pessoal, no caso do racha, a pena será de reclusão, pessoal. Reclusão de 5 a 10 anos, pessoal. Eu espero que eu tenha até ajudado de alguma forma. Espero de coração que tu deixe teu like, te inscreva no canal e até a próxima, que certamente eu vou fazer mais revisões para a Polícia Militar do Estado de Goiás. Valeu!